Olá pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje nós iremos estudar sobre progressão geométrica, também conhecida como PG. Uma progressão geométrica, quando a gente tem uma sequência numérica, que a partir do primeiro termo, a gente pega o primeiro termo, multiplica por uma constante chamada de razão, a gente vai ter o segundo termo, que multiplicando por essa razão a gente vai ter o terceiro termo, e assim sucessivamente. Para a gente encontrar essa razão, que a gente vai representar pela letra Q, basta a gente pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Segundo dividido pelo primeiro. Por isso que a razão é representada pela letra Q, né? Q de quociente, já que a gente vai fazer aqui uma divisão. Né? A gente tem um dividendo, divisor e o quociente. Então, na PG, a razão ela é representada pela letra Q. 12 dividido para 4 dá igual a 3. Então, a razão vai ser aqui a diferença entre os termos. E a gente encontra essa diferença através de uma divisão. Se a gente fizer 4 vezes o 3, a gente tem 12. 12 vezes o 3, a gente vai ter 36. Se pegar 36 vezes o 3, a gente vai ter 108 e assim sucessivamente. Então, cada termo dessa sequência a gente vai estar sempre multiplicando, nesse caso, no primeiro exemplo, por 3, que é a razão. Para encontrar a razão nesse segundo caso, a gente vai pegar aqui o segundo termo, que é o menos 15, e dividir pelo primeiro termo, que é o menos 3. 15 dividido para 3 dá igual a 5. Menos com menos dá mais. Então, a razão é 5. Nesse terceiro exemplo, a gente tem que a razão vai ser igual a 8 negativo, dividido por 2. Né? Estamos pegando o segundo termo, dividindo pelo primeiro. 8 dividido por 2 dá igual a 4. Menos com mais dá igual a menos. E no terceiro exemplo, a gente tem menos 4 dividido por menos 4. 4 dividido para 4 dá igual a 1. Menos com menos dá mais. Então, 1 positivo. Então, quando a gente tem uma progressão geométrica, para a gente encontrar a razão, basta a gente dividir o segundo termo pelo primeiro. Se você não quiser dividir o segundo pelo primeiro, você pode dividir o terceiro pelo segundo. Sempre lembrando que é um termo dividido pelo seu antecessor, pelo termo que vem antes dele. A gente pega no comum sempre o segundo pelo primeiro. Aí você encontrou a razão, que é representada pela letra Q de quociente. Além de encontrar a razão, na aula de hoje a gente vai classificar essas progressões. Uma progressão ela pode ser crescente, pode ser decrescente, ela pode ser alternante ou constante, no caso da PG. Quando ela é crescente, você olha aqui os termos. Ó. A gente tem 4, 12, 36, então ela está aumentando. Se está aumentando os valores, então ela é crescente. Nesse caso, a gente tem o menos 3, que é maior que o menos 15, que é maior que o menos 75. Então, aqui os termos estão diminuindo. Né? Os negativos, quanto mais distante do zero, menor ele é. Então, os negativos eles são o contrário. Né? O menos 3 é maior que o menos 15, o menos 15 é maior que o menos 75. Então, nesse caso, ela é decrescente. Decrescente. E a gente tem aqui essa outra, né? Esse terceiro exemplo. Nesse caso, ela é alternante ou alternada, né? Porque ou oscilante. Por quê? Esse primeiro número ele é positivo, esse segundo é negativo. Os positivos são maiores do que o negativo. Então aqui é como se ela tivesse decrescido, mas aqui ela cresceu, porque o negativo depois do positivo. Aqui ela decresceu novamente, então ela está alternando. Decresceu, cresceu, decresceu. Quando ela acontece de estar alternando, né, ela vai ser alternante, né, ou oscilante. Está alternando ou oscilando. É bem fácil de identificar. Só você olhar se elas têm sinais de positivo e negativo. Os termos seguintes vai alternando, né? Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Quando isso acontece, ela é alternante. E o nosso quarto exemplo, ela é constante. Constante. Por que ela é constante? Os termos eles não estão mudando, continuam sempre o mesmo termo. É menos 4, continua menos 4, menos 4, menos 4. Então ela é uma PG chamada de constante. Pronto, né? Então na nossa aula de hoje a gente está apenas calculando a razão e classificando essas progressões. Para calcular a razão, o segundo dividido pelo primeiro. Lá na PA a gente fazia uma subtração.
Aqui na PG a gente faz uma divisão, já que os termos a gente encontra eles multiplicando, né? E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, divide o segundo pelo primeiro e encontra a razão. Se estiver aumentando a sequência crescente, se a sequência estiver diminuindo, decrescente, se os sinais forem diferentes, alternante, se for o mesmo valor, constante. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.